10h47. 10h47. E a trilha anuncia quadro Inquietações no ar. Programa Painel FEMA, 7 anos, aliás, batendo as portas de 8 anos no ar aqui pela FEMA. Um grande abraço para você que está nos assistindo pelas redes sociais. Obrigado pela companhia, obrigado a você que está ouvindo o rádio aí em sua casa, curtindo a nossa programação. Para você que está no trabalho neste sábado, bons negócios, boas vendas aí nessa manhã de sábado, e depois que vai para casa, que você possa curtir momentos especiais aí em família, com os amigos, e que seja um final de semana maravilhoso. E amanhã, domingo, no dia do amigo, que você possa viver momentos especiais com eles, né? Abrace o seu amigo. 10h48, 10h48. E nós vamos falar neste programa, neste quadro de hoje. Deixa eu só abrir as imagens aqui para mostrar quem está conosco aqui nos estúdios, organizando então, muito legal. Deixa eu me esconder aqui para que vamos ver aqui, tudo é ao vivo, né? Vamos fazendo isso aqui pra gente mostrar aqui os nossos convidados. Débora Knebel, bom dia, prazer em revê-la no Painel FEMA nesta manhã de sábado e o nosso quadro Inquietações. Bom dia, Cláudio Miro, bom dia a todos os nossos ouvintes. É um prazer estar nesse dia ensolarado aqui conversando e trazendo informações de qualidade. Exatamente, o quadro Inquietações, que muitas vezes traz temas aí que nós jogamos para a sociedade refletir, pensar. Não te damos resposta, mas te damos questionamentos para você refletir sobre, né? Essa é a ideia do Inquietações. Mas hoje o tema é muito especial. Hoje o tema é bom demais. Eu vou fazer uma consulta ao vivo aqui nos estúdios, né? Nossa. Porque o tema é para o envelhecimento, e a gente tem que envelhecer com qualidade de vida, com saúde, né? E tem um menino que eu conheço, ele não tá se cuidando nesse sentido aí, né? Então tem que se preocupar com isso, porque a gente está vivendo bem mais. E que bom que está sendo assim, mas de repente nós nos deparamos aí com situações do tipo, falha nossa mesmo, né? Falhamos na juventude e vamos sentir logo ali na frente, né? Então daí você traz um convidado muito especial e eu não vou apresentá-lo, é você que vai dizer para os nossos ouvintes. Aliás, quem está assistindo já está vendo um jovem aqui, um médico que vai conversar conosco, um jovem para falar de envelhecimento, Débora. E aí? Tu vê só, né? Que bacana. E sabe que isso que tu falou é uma coisa importante, Cláudio Miro, né? Como é que eu já logo atrelei, como é que nós estamos fazendo o nosso tema na juventude para poder envelhecer com qualidade, né? Os desafios são grandes e eu tô, assim, muito feliz com o nosso tema de hoje, com esse nosso convidado especial que eu já vou apresentar para vocês, ou ele vai se apresentar, né? Porque é um tema onde hoje muitas vezes a gente vê as pessoas tão preocupadas em ser jovens, né? Mas sempre lembrando que todos nós vamos envelhecer, né? Na melhor das hipóteses, né? Nós vamos envelhecer e a questão não é que a gente viva mais, mas é como a gente está vivendo, né? E como a gente vai querer envelhecer. E para isso são grandes os desafios, e essas preocupações, Cláudio Miro, elas precisam ser levadas a sério, né? E precisam ser pensadas e planejadas ao longo da juventude, para que a gente não chegue lá, né, nos 60 mais, nos 70 mais e nos 80 mais, e nos deparamos com toda uma história que vem em decorrência de como vivemos e o que fizemos com a nossa vida. Exato. Né? Então lá na frente a gente vai colher. E como é que a gente vai querer colher? Né? Isso aí. E tu sabe que quando eu era graduanda da Faculdade de Psicologia, eu participava de pesquisas, né? Então eu era muito xereta, eu estava sempre metida aonde tinha um estágio e um estudo, e até estava comentando com o Dr. Alex, que é o nosso entrevistado, então já, né, falando um pouquinho aí, o Dr. Alex, que é geriatra, e falei aí das pesquisas que eu participei, que era sobre o envelhecimento humano, né? E com essa participação eu tinha entrada já pro mestrado da UPF, que era um dos primeiros mestrados no Rio Grande do Sul, que estava pesquisando
né, e construindo a abertura do mestrado no envelhecimento humano, que é um mestrado que existe, né, um mestrado muito forte, multidisciplinar, e a gente trabalhava assim assiduamente com pesquisas, várias pesquisas, e dessas pesquisas até me esqueci, mas tem um livro que se chama Envelhecimento Humano em Múltiplos Olhares, né, onde a pesquisa minha e de todos os colegas aí que participaram viraram um livro, foram para congresso latino-americano. Por quê? Porque existia já uma grande ascensão e preocupação, né, sobre o envelhecer com qualidade. E hoje nós temos o nosso convidado especial que vai poder falar então também desta prática, e vamos ir conversando aí, porque hoje eu também vejo, e é uma satisfação, os pacientes, né, procurar o consultório, procurar a psicoterapia. Então, como a vida tem se transformado e essas possibilidades, esse avanço que nós temos com as ciências, né, de poder proporcionar qualidade de vida às pessoas. Então, hoje eu tenho muitos pacientes com 50, 60, 70 e 80 anos que procuram um consultório, as famílias atentas, preocupadas com a saúde mental do idoso, vêm nos procurar para, então, procurar um espaço onde essas coisas possam ser pensadas, esse vivido que está ali muito presente e muito marcante, né? E evidentemente também todo o sofrimento que aparece, né, se requer um cuidado especial. Então a gente tem visto assim, eu pelo menos da minha área, até um tempo atrás a gente sempre tinha pessoas mais jovens, as crianças que a gente atende muito, pessoas adultas, né? Então a gente está vendo aí uma busca por pessoas, né, 60 mais, 70 mais, e eu digo 80 mais, né, onde a gente recebe essas pessoas no consultório para tratamento. E hoje eu trouxe um convidado especial que vai poder falar sobre o trabalho que ele vem fazendo na área da geriatria, né, e que vai nos contar, e o objetivo é poder entender também um pouco mais como é que está sendo né, essa busca pelo trabalho, essa atuação. Então as pessoas, doutor Alex, querem saber um pouquinho aí, né, mais sobre essas informações todas, né? Tivemos uma interação bonita com o nosso trabalho de divulgação e vimos o quanto as pessoas, fiquei muito surpresa, sabe? Como as pessoas estão atentas a este tema, né? E tiveram interação com esse nosso tema sobre envelhecimento humano. Então agora eu vou deixar para o doutor Alex se apresentar e falar um pouquinho aí sobre a atuação dele, né, nas cidades que ele trabalha aí. Muito bem. Bom dia, doutor Alex. Seja bem-vindo. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui podendo falar sobre envelhecimento, né? A minha formação se concretizou em Porto Alegre, né? Eu sou um santarrosense, né? Mas fiquei estudando na capital aproximadamente aí 15, 16 anos, né? Eu fiz faculdade de farmácia anteriormente, não me achei e fui atrás, né, da medicina, né? E comecei então o meu interesse, né, pelo envelhecimento já quando eu estava trabalhando. Depois que eu me formei em medicina, eu fui trabalhar e vi a dificuldade que é de entender o envelhecimento, de poder ajudar o idoso, né? Então a gente procurou se especializar na área. Eu fiz medicina interna no Hospital São Lucas da PUC, depois de ter feito medicina na URGS, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e completei, né, a minha formação, né, em geriatria também no Hospital São Lucas da PUC, né? Então foram aproximadamente 15 anos aí de estrada, né, para poder entender e poder ajudar um pouquinho os idosos, né? E a pergunta que você me fez, né, questão tão jovem falando de envelhecimento, a geriatria permite isso, né? A gente consegue entender os idosos e aprender com eles muito mais do que oferecer. Cada idoso tem uma peculiaridade, então eles vão te trazendo no consultório as dificuldades dos seus 90 anos, dos seus 98, tem pacientes de 100 anos também, então olha só, é difícil chegar, e a gente faz retrospectivamente uma análise de como a família e como o idoso, tem muitas consultas que muitas vezes o paciente já está bem, tá estável, eu me preocupo assim, como é que foi lá atrás, como é que a senhora começou? O que vocês comiam, como é que era o dia a dia de vocês, porque a gente procura entender algumas respostas lá de trás para poder projetar
para frente e poder orientar os jovens, né? Porque o envelhecimento a gente vai construindo já quando a gente nasce. Né? E muitas vezes a gente, né, avaliando assim como um todo, nós temos alguns costumes que a gente vai manifestando ao longo da vida, e esses costumes podem ser muitas vezes deletérios ao envelhecimento saudável, né? Tem uma palavra-chave, e daí antes de o doutor discorrer a respeito desse tema, explique para os ouvintes de uma maneira bem que o pessoal possa compreender. Afinal de contas, doutor, o que é sedentarismo? Que este sedentarismo está tão enraizado, parece, nas pessoas, que não levantam da cadeira e deixam para começar amanhã aquilo que vai ser importante lá para frente, e o sedentarismo está tão presente e as pessoas não se tocam que lá na frente, então, vão ser pacientes do Dr. Alex cheio de dores, né? Exatamente. O sedentarismo, a obesidade, né, também andam juntas, né? A gente tem que entender que a ausência de atividade física vai ter reflexo lá na frente. E entra muito no que eu falei agora, a questão de costume, né? A gente precisa ter costumes. Então, atividade física, a gente cria uma rotina. A gente começa. Quanto mais cedo a gente começar a fazer atividade física, mais fácil será, né? Porque a gente começar uma atividade física com 90 anos, 80 anos, é muito pior a gente romper essa barreira, né? Então, a gente entende que o sedentarismo é justamente a falta de atividade, falta de reforço muscular, né? Então, o idoso, ele acaba tendo uma rotina diferente, muito ampla, digamos assim, e que não se manifesta de uma maneira de ele poder fazer pelo menos umas 2 ou 3 vezes por semana atividade física. Seja por uma quantidade, né, muito grande de trabalho, né? Enfim, não gosta ou não teve a oportunidade de conviver com pessoas que façam atividade física. A gente sabe que às vezes tu fazer uma academia, fazer uma corrida, o início é sempre difícil, né? Mas que vai ter muita importância nesse envelhecimento saudável. Vai garantir tudo? Não vai. A gente fala às vezes, olha, esse rapaz aqui que, né? Tão cheio de saúde, corria e, né, teve uma doença ou algo assim. Então, é muito complexo. Nós temos que entender que nós precisamos fazer a nossa parte, né? E o sedentarismo e a obesidade, a gente sabe que quase metade da população preenche critérios para obesidade, né? Então, quase metade, enfim. Então, esses são elementos que fazem mal ao envelhecimento saudável. A gente acaba vendo no final, lá com 90, 80 anos, o termo é fraqueza muscular, é sarcopenia. Então, por isso que o sedentarismo, ele favorece muito isso. Então, lá na frente ou um pouquinho antes também? Até antes, né? Porque nós temos também alguns fatores de riscos que são, com a atividade física, acaba diminuindo muito esses fatores de risco, como, por exemplo, a hipertensão, o colesterol alto, né? A própria obesidade, né? Abdominal, a gordura abdominal, que é um fator de risco cardiovascular, o desenvolvimento de diabetes, né? Ou resistência insulínica, né? A glicose aumentada no sangue, né? Um termo mais leigo, né? E lá na frente a gente vê que o idoso que ultrapassou todos os obstáculos, digamos assim, para ter um sucesso no envelhecimento, isso fazendo uma análise retrospectiva, né? Tu nasceu, desenvolveu, começou a sua vida profissional, começa a ter risco cardiovascular a partir dos 50, 60 anos, AVC, infarto, começa a ter, conforme vai tendo algumas características, como tabagismo, obesidade, né, sedentarismo, são fatores que aumentam esse risco. Passando isso, a gente tem também os cânceres, né? Então, por isso a gente tem que fazer prevenção, câncer de mama, câncer de intestino. Passando isto, que mais que nós temos pela frente? Quadros demenciais, né? Que também está muito atrelado com a questão dos fatores de risco cardiovasculares. São praticamente os mesmos que desenvolvem, tem manifestação nos quadros demenciais. E aí vem diabetes, né? Vai então, vindo. É uma série de... Por isso que é bem complexo, não tem um caminho certo, né? E passando isso também a gente tem as artroses, né? O envelhecimento vem trazendo rigidez nas articulações, então isso faz com que o idoso tenha dificuldade para iniciar uma atividade física. Então por isso que é importante começar antes, sempre antes, ter essa rotina antes, né? E que bacana que Santa Rosa tá uma competição muito grande aqui. Tem 3 movimentos que está me chamando a atenção. As farmácias estão ganhando ainda, as farmácias estão na frente.
Mas as academias estão, os empreendedores que estão investindo em academias, parabéns para vocês, porque o terceiro, que daí não é nessa ordem, né? Mas a questão gastronômica, né? O pessoal tá se puxando aí, tem vamos falar em português mesmo, né? Para servir rápido ali, né? Os lanches, os hambúrgueres, essas coisas todas que são prazerosas por demais, né? Então tá essa luta desigual até, mas parabéns para você que não só está abrindo academia, e tem muitas em Santa Rosa, mas para você que está aderindo então a esse movimento em prol da saúde, porque vem no que o doutor está dizendo, né? Lá na frente, que é logo ali, né? A velhice, e que bom, né? E doutor, essa questão da qualidade é porque mais e mais as pessoas estão vivendo mais tempo. Então, uma geração enorme, né, vai chegar na velhice, né? Ao contrário de anos atrás. O meu pai morreu com 51 e os parentes próximos que também faleceram naquele período dos anos 80 ali, eram todos aparentemente velhos, mas eram jovens, se pegar um número e trazer para hoje, né? Então, houve uma mudança e está se vivendo mais. A expectativa de vida, ela aumentou e tem aumentado bastante, né? Inclusive, só para dizer, enquanto passo a palavra para vocês, quando a Débora falou dos atendimento até os 80, 90, e o doutor falou até tem centenário ali, dados do censo de 2022. Alô, Tiago do IBGE, obrigado pelo aporte aí hoje pela manhã, me passando alguns dados importantes. Centenários em Santa Rosa e na região. O censo de 2022 disse que em Santa Rosa eram 7 centenários, 2 homens e 5 mulheres. Na região da Associação dos Municípios, ou seja, na fronteira noroeste aqui, que são 22 municípios, foram contados pelo censo de 2022 28 centenários, sendo 21 mulheres e 7 homens. Pessoas aí estando entre nós, vivendo com mais de 100 anos. Sim, a gente vê aí a própria estimativa do censo aí se a gente for pegar 2000 até 2025, nós temos ele vai duplicando, né? De 4,7 ele passa para 10, 12, agora ele está em 15, 16, alguma coisa assim. Ele tem, né, mantido uma frequência e nós temos aí um aumento ao longo dos anos significativo, né, de pessoas idosas. Então, isso é importante a gente pensar. Nós estamos vivendo mais, mas nós temos que nos preocupar como nós vamos envelhecer, porque não adianta viver mais, né, e chegar ao final da vida em condições não dignas, né? Nós precisamos envelhecer com saúde, e essa saúde é no sentido amplo, né, que a gente traz, e poder ter aí, sim, né, uma velhice com qualidade. Então, acho que isso é importante a gente pensar. Além de todos os outros fatores, né? Para a gente poder pensar, doutor Alex, o que tu pensa sobre essas questões aí? Do crescimento dessa taxa. A gente está vivendo no Brasil a transição epidemiológica, né? Até pouco tempo atrás ali, a mortalidade maior era doenças infecto-parasitárias. Então, com o advento dos novos tratamentos, os indivíduos começaram a viver mais e começaram, por consequência, ter doenças crônicas, como diabetes, né, hipertensão. Então eles foram apresentando algumas alterações que eles vão levar, algumas doenças que eles vão levar ao longo da vida. E justamente a prevenção vai fazer com que tu tenha uma carga maior ou menor de doença ao longo do envelhecimento, né? Para que a gente chegue lá nos seus 80, 90 anos com uma qualidade de vida adequada. E aqui eu volto a frisar a questão muscular, porque a gente vai perdendo com o envelhecimento massa muscular, né? Mesmo fazendo atividade física, mesmo tendo uma alimentação, e claro que menos, né? Em menor monta, mas isso é um fator que eu vejo assim no consultório que é bem importante, porque ele traz muitas repercussões até na expectativa de vida. O idoso perdendo massa muscular, né? Então o que acontece, né? Qual é a consequência disso? Quedas, né? Fraturas. Então, assim, um dado importante, né? A metade dos pacientes que fazem fratura de fêmur morrem dentro de um ano. Entende? Então, olha isso é a estatístico das pesquisas desde quando eu estudava. A importância disso, né? Então, a gente construir uma massa muscular lá atrás
Isso não tem medicamento, não existe nada que possa, digamos assim, produzir mais músculos. Produzir mais músculo. É alimentação rica em proteína e exercício físico de carga, né? Como uma musculação mesmo, né? Isso é uma coisa também que eu falo muito no consultório, os idosos, mas eu caminho, doutor, eu caminho. Muitas vezes só o caminhar não vai ajudar nesse aspecto. Tu precisa fazer com que o músculo sofra, né? Fazer um exercício de hipertrofia. E por isso que tá a dificuldade. Aí tu tem ali um idoso que já tem artrose, já tem desgaste, já tem dores, né? E aí para te começar a ter esse costume para poder ter um benefício é muito mais difícil, né? Que é o puxar peso, né? Que a gente diz tem que puxar o peso porque é isso que o músculo precisa. E vai sentir um pouquinho de dor no músculo, né? Então é óbvio que é difícil começar. Essa questão da massa muscular, eu conheço um jovem de 55 anos que sempre diz que amanhã ou depois ele vai fazer caminhadas, vai para academia e não faz. E ele já está sentindo ao subir escadas no prédio, para ir até o seu apartamento, porque ou para o seu trabalho, porque ele sente as pernas. E a questão muscular, é a massa muscular que está se perdendo, é isso? Geralmente é a massa muscular. Ok, eu coloco isso para te perguntar o seguinte, se a regra, então, por uma qualidade de vida e para envelhecer com saúde, então ter esses cuidados, e se não houve o cuidado, nos seus 50, 60, tem tempo, doutor, para reverter isso? Tem, consequentemente, para melhorar muitas dores, né? Tem muitos indivíduos que têm dor justamente por estarem imóveis. Isso, por Só não se exercitarem. Quem experimentou iniciar uma academia, uma atividade física, vê os benefícios, né? Que a gente consegue adquirir. Claro que é bem mais difícil, mas precisa, que nem eu digo às vezes na consulta, precisa de uma medida drástica. A gente precisa realmente ter força de vontade para poder sair dessa situação e poder avançar, tanto na perda de peso, quanto no reforço muscular, né? Mudança de hábitos. A gente constrói hábitos ao longo da vida, por isso que eu falei a questão do hábito. O hábito é importante, a gente tem hábitos ruins, que a gente vai ver lá na frente que não foi legal. Tu vê a família toda obesa, né? É uma coisa genética. Não, às vezes é o hábito da família. Sim, a família tem como característica aqueles alimentos, esses hábitos prazerosos, né? Que geralmente hábitos ruins. Exatamente. Que é o que a gente fala. São que as coisas boas, né? A alface, que é saudável, não tem gosto, né? Por exemplo. Então, tem isso aí, né? E aí a gente tem que ir criando registros e memórias alimentares. Daí pede um X salada, porque daí eu tem salada, assim, né? Tem uma alface ali sofrendo ali dentro, né? Perdida, no nada, né? Dizer um dado interessante, em Santa Rosa a população idosa representa 17,9% do total. É um índice acima da média nacional e que tem aumentado. Em 2023, Santa Rosa contava com 13.793 habitantes com mais de 60 anos. O crescimento de quase 60% em relação a 2010. Quando esse número era de 8.644. A idade média do santarrosense também aumentou, passando de 34 em 2010 para 37,5. Alguns tópicos dentro do censo, do último censo do IBGE em Santa Rosa. Tem repercussão também a qualidade da saúde de Santa Rosa. A gente tem que frisar que é bem estruturada. A gente consegue ver isso aqui em Santa Rosa, também é um fator que reflete esses números aí, com certeza. Essa rede, eu já perguntei isso quando falei com o pessoal da Liga Feminina de Combate ao Câncer sobre a atenção que tem que se dar. Nessa questão do idoso, a rede, existe uma rede de proteção, digamos assim, que não seria o termo, mas que vai atender esse público, essa população em Santa Rosa e que funciona? Geralmente sim, tem os próprios postos de saúde, né? Tem uma estrutura focada para o idoso, né? Então, existem também o hospital que tem uma estrutura também focada para o paciente idoso, né? Então, assim, a saúde como um todo em Santa Rosa vai bem nesse quesito, tá? Apesar da transição epidemiológica ser no Brasil muito rápida, né? A Europa, que teve essa transição, o que é a transição epidemiológica? A mudança, né? Da pirâmide etária. Começa a ter muito mais idosos do que jovens, né? A transição muito mais e muito demorada, né? A Europa demorou muitos anos, né? No Brasil, a transição é muito rápida, então tu tem que ter um jogo de cintura rápido para poder oferecer pro paciente idoso uma estrutura um pouco diferente. Ele precisa, por exemplo, de barra de apoio, ele vai precisar de acesso fácil às consultas, tá? Ele vai precisar muitas vezes de uma urgência
que seja realmente efetiva para recebê-lo, né? Isso. Então tudo isso são pontos importantes que a gente precisa levar em consideração para ter números bons, né, em relação à expectativa de vida. E uma coisa que tu falaste, a questão do teu amigo aí de 55 anos que não faz atividade física, que está subindo escadas. Coincidência, isso é uma questão. A coincidência é que é a mesma idade minha. Ele justamente a questão do ambiente, né? Porque tu tem que ter uma adaptação da casa. Então, uma casa, por exemplo, de 2 pisos para um idoso se torna arriscado, né? Então, a gente diz... Eles sempre me dizem, né? Mas eu sempre subi a escada. Não, eu me agarro na escada. Mas, às vezes, é uma situação que acontece que tem uma fratura, tem uma queda, tem um trauma craniano grave, né? Então, eu sempre fico falando com os meus pacientes a questão do risco. A gente tem que saber... isso faz parte do envelhecimento saudável também, quando a gente chega lá no final. No final, que eu digo dos 80, 90, não que seja o final da vida, mas que realmente a gente está numa trajetória longa. Exato. Tu precisa entender as tuas limitações. Isso faz parte também da expectativa de vida. Tem muito idoso com 90 anos que sobe em telhado. Já vi me falar. Exato. Então, assim, eu não precisa se expor a isso. Então, a gente coloca... Eles sempre foram o centro da família. Isso. Geralmente assim. Então, aí o que acontece? Chega lá numa certa idade, eles começam a ter um pouquinho de fraqueza, precisam ter dificuldade, seja, né, fraqueza muscular ou alguma coisa cognitiva também. E eles querem manter isso. Eles têm consciência que eles estão perdendo, mas eles querem manter, Eles querem manter isso. Então, a gente precisa entender isso para poder... Tem um momento que a gente precisa dizer, agora não dá mais. É risco, né? Porque o interessante desse envelhecimento e para essas pessoas, o corpo está dando sinais, mas a mente não. Né? Exatamente. Então a cabeça, como se diz, ele tem a vontade e disposição e ele sabe o que ele quer fazer porque ele sempre fez, né? Mas daí o corpo começa a dar sinais de que... E é difícil mudar, né? É uma mudança também. Tu tem que entender para poder mudar, né? E porque na verdade assim, vocês estão falando de questões psíquicas também, né? Porque são perdas que a gente todos nós, né? Vamos ter essas perdas, digamos assim, o corpo não acompanha mais a cabeça, ou a cabeça não acompanha mais o corpo. A gente costuma muito escutar isso, né? E as pessoas que vêm ao consultório, a gente vê assim, eu fazia tais coisas, eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu fazia tudo, eu não estou conseguindo mais. Então, é poder lidar com uma perda e é poder fazer um luto de uma condição... Exatamente. Né, de corpo e de mente, né, de que era de uma forma e já não está sendo mais, ou não é mais possível. E isso é uma coisa que eu quero assim circular para vocês, para que as pessoas possam parar para escutar, ter um ouvido, né, e uma paciência, que nem a gente estava falando no programa passado, né, Cláudio Miro, sobre a paciência, que hoje as pessoas não têm mais paciência, as pessoas não têm escuta, né? De poder olhar e escutar o idoso, que nem a gente vê o Dr. Alex falando, né? De perguntar, de saber, esse interesse genuíno, de entender a vida dessas pessoas e da nossa vida, porque nós também vamos envelhecer e nós também vamos estar nesse ponto, porque muitas vezes é relativizado isso, né? Eu uso um exemplo assim que eu tive há uns anos atrás, onde a gente estava até num grupo assim, num momento de descontração, né? E uma pessoa disse assim, a mãe estava se queixando, né? Tava se queixando, nem me lembro o que era, mas claro, né? Ela olhou e disse assim, ela vai se queixar, ela tá com 80 e poucos anos e, né? Ela vai morrer. Né? Mas aquele momento não era um momento de refletir, era um momento de, né, íntimo de descontração, e aquilo marcou. E eu fui me lembrando, e eu me lembro até hoje dessa situação. E eu pensei, isso é difícil para o idoso, isso é difícil, né? E o quanto assim a empatia de poder assim, essa pessoa estava sofrendo. Ela estava dizendo assim, eu não consigo, eu não estou conseguindo, eu estou apavorada, porque a mãe estava em pânico, porque ela estava apavorada porque ela já não conseguia, e ela estava consciente que ela não estava mais conseguindo. E isso estava sendo muito difícil. E isso é difícil. Então, a importância né, eu fico pensando assim, da família, dos vínculos de amizades, dos vínculos sociais, para que esse idoso também possa se abastecer, né? Fazer as suas consultas, ter a sua alimentação, mas também poder ter um entorno saudável,
de pessoas mais ativas, de pessoas mais atentas, né? Que possam considerar essas perdas, porque um dia também vão chegar nesse momento e também vão se dar por conta, né? De poder ter sonhos, de poder ter objetivos, porque a gente vê as pessoas que, né? Muitas pessoas hoje, é interessante, porque tem pessoas que param de trabalhar, se aposentam, né? Estão muito ativos e abrem um novo negócio, né? Fazem um novo hobby. A gente está vendo pessoas, né? Inclusive processos seletivos, né, para vários tipos de comércio e atividades digitais. Então, é muito bonito também a gente poder trazer esses dados, o quanto até um tempo atrás era, né, elevado aí o mercado das pessoas mais jovens. Hoje nós temos um mercado de seleção de pessoas para trabalho com idades mais maduras, né, como um pré-requisito de pessoas que já têm uma certa maturidade e pessoas que já estão, né, nos 60 mais, na terceira idade, que hoje a gente teve, né, subiu para 60, até um tempo era 65, né? Se não me falha, o critério de idosos varia, né? Pode ser acima de 60, mas em alguns países 65. É acima de 65, né? Isso. E há quem diga que vai aumentar mais. São muitos argumentos, informações que vai pipocando argumentos para a gente dar sequência. Mas, Débora, tem também, em cima do que você falou, é preciso dizer, tem um movimento que é o chamado etarismo, né, doutor? Tem visto aí acontecendo, né? De que as pessoas estão com dificuldades em relação ao mercado de trabalho. Ao mesmo tempo que você diz que se cria essas possibilidades, também o contrário é verdadeiro e de uma maneira muito intensa. Se percebe a nível de país. É um país, uma sociedade que não está preparada para esse novo momento do país, que é o idoso, as pessoas viverem mais tempo. Então, a pessoa tem, como dissemos antes, as pernas podem estar sentindo, mas a cabeça está a mil, né? Então está ativo. Exato. E essa pessoa vem com uma carga, uma bagagem, e ela se depara com um ambiente que está se transformando, onde vem a tecnologia, que é inserida ali, e o jovem inserido no mercado. E que bom que é assim. E daí, nesse contrassenso todo aí, há uma exclusão, porque entre o jovem que está chegando cheio de vontade e entende da tecnologia e aquele experiente, as empresas estão olhando para esse jovem. E essa pessoa, na terceira idade, está ficando à mercê em relação ao mercado de trabalho. É isso, doutor? Depende, né? Depende da área, né? Tem área que a experiência... Né? Ela está contando bastante, ela está sendo... A experiência é bem importante, assim, né? Na própria clínica que eu tô abrindo agora, né? O Longevo, a gente for ver, assim, o quadro de colaboradores, a gente tem muitas pessoas experientes ali, pelo menos, acho que talvez dos 20 ali que tem, pelo menos metade são pessoas já com uma idade um pouco mais avançada, né? Não digo acima dos 60, mas... não tão jovens, né? Assim, exato, né? Não tão, né? Eu acho que essa colocação dá um equilíbrio, né? É o equilíbrio, né? Isso que tu colocou, eu acho, Cláudio Miro, isso tem muito a ver com o que o Dr. Alex falou anteriormente, que ainda para o Brasil, né? Na Europa, vem acontecendo já há muito tempo. A gente encontra muitas pessoas de 60 a mais trabalhando, muitas pessoas, né? E como do Brasil teve esse salto, né? Muito rápido. Dá tempo de organizar, né? Aí tanto que tá. A estrutura quanto a economia em si, a geração de empregos e toda isso, as próprias né? dinâmicas e políticas públicas que são tão importantes para poder dar essa base e fazer essa rede de apoio acontecer, né? Além da própria organização e essa construção pessoal que cada um de nós precisa fazer, né? De como vai se aposentar e o que vai, né? De poder ter esses benefícios, de poder envelhecer com qualidade, né? Aí tem também todo um entorno. E quem vai cuidar desses idosos também tem isso, as famílias diminuem o número de tamanho, né? Então tem já enfim, as pessoas com uma faixa etária maior que ainda continuam trabalhando e o idoso está ali junto, está envelhecendo. Então, quem vai cuidar desse idoso? Então é uma grande dificuldade, né? Eu vou ter que fazer um consórcio, então, porque eu tenho uma filha
né? Imagina quem tem mais, fica mais fácil. Então a gente vai ter que... É uma preocupação, né? Eu falo, mas é uma preocupação. Como é que a gente vai fazer com, né? Quem vai cuidar da gente? Como disse o doutor Alex, né? Foi muito rápido e não estávamos preparados, né? Para isto. E não só a questão da estrutura familiar, né? Porque quem é que vai nos cuidar, né? Mas também a questão da sociedade que precisa se adaptar, né? A gente tem que ver a questão da mobilidade urbana, a questão, né, dos prédios, das calçadas, dos passeios, né? A paciência com o idoso no trânsito, né? Porque assim, ó, tem um detalhezinho, né? Tem motorista com 80 dirigindo pra lá e pra cá, porque eles estão bem, né? Então, tipo assim, ter paciência, alguma coisinha ou outra ali vai ser diferente do gurizão, né? Mas, então, ter esse olhar. Mas só que tudo isto vem no que a gente já falou em várias vezes, é no núcleo familiar que vai acontecer toda essa transformação, essa mudança, né? Quando nós falamos aqui nesse programa sobre crianças, sobre adolescente, né? Tudo sobre o cuidado, família, sobre o desamparo humano, né? Na família. E a gente vê muito, né, essas questões nos quadros de idosos, a gente vê, né, reportagens, o idoso foi abandonado no hospital. Isso. Né? Porque eu conheço famílias, eu conheço pessoas e eu testemunhei isso vendo no qual, num comparativo da maneira que foi aquela família, o futuro do pai dessa família, né, do homem, eu vi como foi o envelhecer dele comparando com outra família, como foi todo esse núcleo familiar de amor, de atenção. Então, tipo, é a troca, é a devolução, né? É o amor que eu dei, é o que eu vou receber. Mas não é fácil, porque também vem os desafios, doutor, dos núcleos familiares, né? Então, das relações pessoais dentro da família. As relações, tem tudo isso também, né? Então, tem a questão também econômica. O idoso, ele consome muito, né? Mais serviço de saúde. Isso. Ele precisa, para fazer uma consulta, ele vai precisar se deslocar, vai precisar ter alguém para levar, né? Os medicamentos, né? Uma lista enorme de medicamentos, pacientes com doenças crônicas, né? Fisioterapia, e muitas vezes a família não se dá conta, o idoso começa a desenvolver quadros demenciais que se manifestam com alteração de comportamento. E geralmente começa a dar briga, né? Então, assim, enfim, o idoso, ele começa a mudar comportamento, começa a ficar agressivo com a filha, com o filho. Começa a desafiar e as pessoas começam a bater de frente sem poder entender. Não é mais a mesma pessoa. E aí muitas vezes tu não entende isso como uma doença, tu acha que é alguma birra do pai ou da mãe, entende? Aí tu começa a gerar estresse familiar. Então é muito complexo, né? E quem vai... são justamente esses filhos que vão acabar tendo que se responsabilizar pelos esses pais, pai da mãe, entende? Então tudo isso pesa, isso precisou se criar uma lei específica, né? Temos aí o Estatuto do Idoso, né? Para que a família possa... Acho que todo mundo tinha que ter em casa o Estatuto do Idoso e ler. De vez em quando tem que dar um toquezinho para algumas pessoas do tipo, tua responsabilidade. É aquele lance assim, ó, cuidou de você, agora é tua vez, agora é o inverso, né? Por isso que é importante o conhecimento, né? Tu saber entender cada idoso tem o seu, digamos assim, a sua evolução. Tem idosos que ficam acamados, né? Então a família também sofre muitas vezes, é difícil, né? Ter um idoso acamado em casa, que precisa usar sonda, que tem sequela de AVC. A gente tem que botar isso também no pacote. Às vezes a gente tem a gente espera alguma coisa da família, mas que a família muitas vezes não tem condições de dar. Acho que isso nós temos que entender, sabe? Porque realmente é difícil. Às vezes nem para um local que, né, que foi concebido para aquilo, tem a dificuldade de cuidar desse idoso. Claro, e aí muitas vezes a questão financeira, a família não tem condições de pagar alguém para ter em casa, para poder dar esse suporte, né? Então, nós vamos ter cada vez mais ter essa ideia de a família entender o processo e ser treinada. Que é justamente assim a orientação familiar em termos de cuidados do paciente com quadros demenciais, né? Que é o cenário que a gente mais tem assim no dia a dia, né? Em idosos mais avançados, porque a gente precisa entender. Às vezes uma sonda, o pessoal se assusta. Sim. É assustador no início, entende? Tu pegar e o idoso, agora ele teve alta do hospital, ele está na minha casa, numa cama que talvez não é adequada para ele. Ele não consegue se movimentar, eu preciso movimentar ele a cada 2 horas para não fazer as lesões, aquelas por pressão. Eu tenho que aprender a trocar uma fralda e muitas vezes ele escapa de noite, né? O xixi molha toda a cama.
Então, assim, é bem complexo. Isso a gente tem que entender também, é bem complexo. E tem um detalhe de que assim, ó, eu preciso me colocar no lugar do outro. Eu preciso compreender um negócio. Se os dados estão aí, as estatísticas, os estudos, dizendo que a expectativa de vida está aumentando, eu vou ser amanhã esse vovozinho que está aqui em casa, que eu tenho que cuidar. E daí eu tenho que pensar, quem vai cuidar de mim? Que estrutura teremos e que condições financeiras, inclusive, teremos para que cuidem de mim. E assim, cada um vai ter que precisar pensar sobre isso, né? Desde muito cedo, né? Porque uma hora vai chegar e isso é importante, né? Porque é uma questão assim de um conceito da empatia, que é o que eu tentar me colocar ao lado do outro e tentar sentir. Eu não vou sentir, não vou saber o que é passar por isso, né? Mas eu vou me esforçar para tanto. Né? E eu acho que uma coisa que é importante, assim, de uma forma um pouco resumida, Lacan, que é um psicanalista, ele diz assim: amar é dar o que não se tem. Por trás disso, tem muita água por debaixo dessa ponte. Não é um conceito simples, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes as pessoas, né, ficam muito fechadas no ressentimento e tem muita dificuldade de ajudar, de amparar e de cuidar, porque se colocam no lugar de quem não foi cuidado, ou deveria de ter sido mais cuidado, ou, né? Ou, né? Mas a gente precisa parar para pensar o que a gente pode fazer de melhor para poder nessa vida se ressarcir também, porque poder cuidar bem do outro é poder também se ressarcir da sua própria história e poder fazer algo diferente. Isso também é saúde, né? Não é só a ausência de doença. Saúde é o bem-estar. E o bem-estar psíquico, eu acho que é o principal. Né? O que vai botar esse corpo de pé, né? Vai botar esse corpo. Vai permitir fazer tudo que tu precisa fazer. Uma coisa boa que acontece, que eu vejo em Santa Rosa nos últimos anos, e eu sempre volto no tempo, no comparativo. Quando eu vejo a notícia de que uma pessoa faleceu lá com seus daí a gente sabe, 80 e poucos anos, eu penso nisso. E quando eu vejo o movimento que acontece em Santa Rosa, eu sempre penso nisso, porque foi diferente na minha adolescência, quando o meu pai faleceu com 51 anos. Pensa, eu tenho 55. Bem jovem, né? Então, sim. Mas eu lembro do senhorzinho, meu pai, né? No 51. Que mudou tudo, né? Daí eu tinha uma vovozinha, que ela era vovozinha dos seus 70, velhinha em casa, né? Hoje... Então, só para comparar e dizer assim, eu acho fantástico isso, os movimentos que tem, os clubes da terceira idade, doutor Alex, em Santa Rosa, e você vê esse povo na terceira idade vivendo. Tem um movimento aí que eles são exemplo para nós, adolescentes e jovens. Tem que ser exemplo. Porque eles estão lá num salão, curtindo festa, bailinhos, daqui a pouquinho eu vejo eles entrando num ônibus e indo, ou seja, estão vivendo nos seus 60 mais. Isso é importante, não parar, né? Eu sempre digo no consultório, não pare, né? O equilíbrio na vida sempre é bom. Existem os pacientes que param tudo, não vão mais fazer nada. Isso se atrapalham. É ruim. E tem os outros que querem fazer tudo, também é ruim. Tu tem que saber as tuas limitações e adaptar. Exato. Então, o equilíbrio, né? Então, tu tem que fazer alguma atividade, se reinventar, né? Tem idosos que não trabalharam a vida toda, e a gente faz isso, a gente trabalha, né? A maioria das vezes a gente está trabalhando. Isso. Então, por que nós vamos como é que nós vamos colocar aqui uma rotina diferente agora, se eu nunca experimentei nada? Então, é importante começar antes já. Né? Vou fazer lá um patchwork, vou fazer lá uma academia, vou fazer lá uma natação, vou fazer um box, alguma coisa, não, né? Uma coisa mais leve, não precisa ser box, pode ser uma coisa mais leve, mas assim, uma corrida, vou fazer um jogo de canastra com os amigos. Isso começa antes. Jogar bingo, né? São atividades que são importantes, que tem além de você ser câmbio, né? Ser útil, câmbio, tenho tias que jogam câmbio lá na esquina de casa, esse pessoal da terceira idade pega o ônibus, sabe? É corpo e mente que eles vão mexer, né? Mas doutor, então dentro desse movimento todo que acontece, dos bailinhos da quarta-feira, ou no sábado à tarde, né? Ou domingo, eu sei que eles se divertem muito, né? E nesses momentos tem... acalenta alguns momentos que lá no passado a viuvez
eram sinônimo de tristeza para o resto da vida, né? Então, assim, ó, tem ali as pessoas que perderam o grande amor da sua vida, tinham constituído família e recomeçam. E esse recomeçar é conviver com os demais, inclusive até voltar a se relacionar, até ter uma companhia, né? Ter uma companhia ao seu lado, né? O senhor, junto lá à clínica, aos atendimentos, captando isso, o que o senhor tem a dizer sobre isso, do recomeçar lá depois dos 60, nesse sentido de ter, constituir família, namorar de novo, o velhinho, eu vou usar um termo carinhoso, o velhinho com a velhinha ali, né? Tipo, se encontrando e tão felizes. Eu vejo isso, eu acho tão fantástico. E agora eu vou contar uma coisa só pra vocês aqui. Quando a mãe ficou viúva e era nova, e eu só vi depois que ela era nova, né? Só com o passar dos anos, aí eu não queria, eu tinha em mente que eu não aceitaria que tivesse uma nova pessoa na história. E foi assim até o final. Hoje eu já olho diferente, né? Depende da pessoa. Pois é. Cada indivíduo, né? Tem idosos que não querem mais ninguém, né? Isso tem esse exemplo também, né? E tem idosos que querem, mas a família não quer. E tem famílias que aceitam e o idoso se relaciona novamente, enfim, casa, inclusive, né? O meu avô, que é falecido, ele casou 2 vezes, né? Então... isso é um assunto bem interessante, sabe? Isso que vocês estão colocando, porque as pessoas... Nós temos ainda umas barreiras culturais muito grandes, né? Claro. Que nós mesmos, a própria família, tem dificuldade de compreender, né? E se tem alguma receita que se pode se passar, que não é muito a minha praia, né? E que isso tem que ser visto e tem que ser entendido dentro do desejo e do desejo de cada um. E principalmente se respeitar, porque os filhos começam a querer coordenar, né? E a dizer para os pais o que é que eles precisam fazer. Evidentemente, muitas vezes para o seu bem, para o seu cuidado, né? Mas também de poder perguntar para eles o que é que eles desejam, o que é que eles querem. E essa retomada de um novo casamento, né, ela pode ser, e ela, né, na melhor das hipóteses, eu digo assim, ela é muito importante, né, tanto para as pessoas que se separam, porque é uma nova forma de tu se restituir e tu construir, tu fazer um novo, né, mas não repetir tudo de novo, de tu poder fazer um diferente. Né? E isso tem um ressarcimento psíquico muito importante, da pessoa poder fazer um novo matrimônio, dela poder ter uma outra experiência, porque ela tá mais madura, ela tá mais consciente, ela tá mais decidida do que ela quer e do que ela não quer. Isso eu quero, isso eu não quero, né? Então isso é muito importante, as pessoas poderem se encontrar na vida, né? E poder sair, poder fazer companhia, um cuidar do outro, né? Com respeito, com amor, então com cumplicidade, com dignidade. Então a gente vê muitas pessoas, né? E isso é uma coisa que eu digo no sentido que a gente tem que abrir mão de fatores muitas vezes moralistas e egoístas, né? E permitir que as pessoas possam fazer, né, novos vínculos, novos matrimônios, novos namoros, novos noivados. E a sexualidade está aí dentro, né? A gente tem que parar para pensar que também o idoso, ele tem uma vida sexual também, que é importante, né? Que faz parte da saúde dele também. Muitas vezes tem um tabu de falar sobre isso, né? Isso que tu falou é uma coisa bem importante, doutor Alex. Isso existe, a gente vê. Isso, né? As pessoas, a questão da vida sexual, ela é muito importante para o ser humano, né? Que é porque ela é algo que está dentro de nós. A gente diz, isso faz parte, isso é pulsão de vida, Freud já disse, né? Então que a gente possa fazer o melhor com isso. E o idoso, ele tem a vida sexual ativa, muitos idosos têm, e isso é muito importante que tenha, né? E que possa, evidentemente, ser feito com cuidado, né? Com boas escolhas, de uma forma, né? Assim, bem conduzida. Então, para que as pessoas possam compreender, porque às vezes as pessoas ficam, que nem você falou, com dificuldade de falar, né? Dificuldade de colocar isso, porque isso é um ponto saudável. Isso existe, é assim, a vida é assim, e que bom que ela se constitui, né? Com essa questão da saúde, e a saúde sexual, ela é uma saúde muito importante,
né? E as pessoas têm muitos tabus de poder pensar e falar. Então, sim, que as pessoas possam se reconstituir, né? E se restituir, muitas vezes, de uma vida difícil, né? De uma vida sofrida que teve, né? E na velhice, poder ainda ter saúde, ter disposição, né? E poder fazer novos vínculos e poder se encontrar e poder cuidar e ser cuidado. Né? Doutor Alex, é sobre ainda políticas públicas numa cidade que está envelhecendo, quer dizer, a população está envelhecendo. Quais são, assim, para garantir, então, o ideal para que dissesse, ok, é uma cidade amiga do idoso, vamos usar esse termo, porque é um selo que tem por aí, né? Que municípios alguns ganharam e ganham, acho que Santa Rosa também, em algum momento houve uma citação, assim, não estou bem lembrado agora, mas assim, para ser essa cidade amiga do idoso, políticas públicas, o que seria necessário, além dessa rede de apoio que é da saúde, para que a gente pudesse dizer assim, estamos no caminho certo? Eu acho que a educação, acima de tudo, a educação, né, dos profissionais que vão trabalhar com os idosos, porque cada profissional, falando do profissional médico, do profissional psicólogo, nutricionista, enfim, ele tem que estar preparado para atender o público idoso, que é um diferente, né, é diferenciado, que está cada vez mais em crescimento. Então, eu acho que o principal é a educação, tanto dos profissionais que vão atender esses idosos, como também da família. Que é o que eu falei antes, né? A família, muitas vezes, se depara com uma situação de difícil, né, condução. Então, ela precisa ser orientada nesse sentido. Nós fazíamos no Hospital São Lucas da PUC lá treinamento para cuidadores familiares. Então, nós fazíamos uma vez por semana reuniões com familiares que tinham idosos em casa para serem cuidados, cada um com sua dificuldade, e eles traziam para nós ali as dificuldades, nós tentávamos ajudar eles de uma maneira em termos de educação, de orientação, né? Tem um paciente lá que está agressivo em casa, aí tu começa a conduzir o processo sendo agressivo também. Isso não vai ajudar. Então, tem um quadro demencial, ele já não entende muita coisa. Aí ele vai te agride, tá nervoso, tá ansioso, vai te agredir, vai te falar alguma coisa, tu não entendendo que é uma doença, tu vai retribuir da mesma maneira. Onde vai dar isso? Como é que tu vai tratar e utilizar algum tratamento que possa mudar isso? Muitas vezes o tratamento não é só medicamentoso, é um tratamento não medicamentoso, é um tratamento de mudança de conduta em relação ao idoso. Então, na minha visão, o principal é a educação, porque a gente vai fazer lá, né, acessos para os idosos, a gente vai permitir que o idoso tenha acesso à saúde, a gente vai fazer todo o mecanismo, né, toda a teia de funcionamento do sistema de saúde. Só que nós precisamos fazer com que essa ponta que está atendendo lá saiba o que está fazendo, né? A família também, que nessa questão que tu colocaste antes, o meu familiar lá está só se queixando. Tem idosos que fazem isso mesmo. Eles se queixam porque eles têm uma dor crônica, eles se queixam porque eles estão mais sozinhos em casa, a família trabalha, eles ficam sozinhos em casa, eles se queixam porque eles estão tristes, deprimidos, eles se queixam porque tem um Alzheimer, que faz com que eles somatizem, ou seja, que eles manifestem todo o seu sentimento de maneira repetida, de que ele está sofrendo. Os vínculos da amizade já são mais reduzidos. Isso que nós temos que entender, porque nesse sentido sobrecarrega o sistema. Então nós temos que aprender justamente para poder conduzir o processo de cada um dos idosos. A faculdade, a universidade, a escola está preparando novos profissionais na área médica com esse olhar assim, porque o que se percebe é isso, está chegando jovens no mercado, na sociedade em relação a profissionais recém-formados, montando sua clínica ou atendendo através no sistema público, e que a gente percebe um comparativo. E se você for, Débora, fazer uma pesquisa junto aos postos de saúde, você vai ter uma lista de elogios daquele público que é o público usuário de uma unidade de saúde em Santa Rosa em relação ao profissional. E eles dizem assim, ele chegou esses dias, é um guri bom, é um menino, e esse idoso está vendo uma diferença. É a escola que está preparando isso, ou está vindo uma nova geração com esse olhar mais, e desculpa no comparativo, mais humanizado. Eu tinha medo de dizer, para não comparar com o do não ou menos humanizado. É menos ou mais, mas assim, está sendo assim, é a faculdade, é a escola? Com certeza. Ou é a família e do que esse profissional que fez essa opção
ele está trazendo na essência? Geralmente é o que ele vai experimentar, né? A formação de cada médico pode ser muito diferente dentro da mesma faculdade. A gente vai escolhendo estágios que a gente vai se expor, né? E isso vai moldando a característica do profissional. Nem todo profissional sai igual, né? Quando eu saí, por exemplo, da minha formação como médico, né? Nós passamos, então, por vários estágios. E a gente vê, assim, que a gente viu muitos pacientes, né? Por exemplo, nós passávamos no estágio de clínica médica, vou dar um exemplo, né? Os pacientes estavam internados numa equipe lá, nós via todos os dias 10, 12 pacientes por dia. Quando eu estava saindo da geriatria, isso mudou, né? Então estava se vendo 1 ou 2 pacientes por equipe. Então tu vê, isso é uma limitação. Estão abrindo também vagas para medicina também, né? Escolas de medicina cada vez mais estão abrindo. Então isso também é um fator que tem que ser pensado, né? A gente tem que expor esse aluno que está saindo da faculdade a muitas experiências, né? Tu tem que ver mais pacientes, tu tem que entender o que está acontecendo, tu tem que administrar conflitos. Exato. Às vezes conflitos familiares. Na geriatria nós vemos muito isso, conflitos familiares. E tudo isso nós éramos direcionados. Nós vimos 10 a 12 pacientes por dia. Então isso tem que ser visto na hora de fazer uma escola. Sim. Que também reflete na formação. Exato, né? Tanto humanizada quanto técnica, né? Que bacana, duas, é né? preciso isso, né? Doutor, o senhor citou no início, mas vamos pegar em números. Quantos anos está, então, já atuando como médico? Eu me formei em 2017 como geriatra, né? 2017 para 2018. Então, eu iniciei as atividades e vim para Santa Rosa em 2018. Eu sou santarrosense, né? Fiquei fora um tempão. E voltei em 2018, estou há 7 anos. Então, esses 7 anos... Então, eu quero... a pergunta é para isso, para pegar esse número. 7 anos como geriatra atuando em Santa Rosa. Que foi uma opção lá atrás, dentro dessas experiências, né? Isso. O próprio Dr. Alex Prixel dos Santos disse no começo, né? Então, quando fez essa opção... Olhando para essa caminhada aí, em algum momento chegou a pensar em mudar por achar que a carga é pesada dentro desse cenário de lidar com o idoso e todos essas peculiaridades de ser idoso? Como é que é? Não, eu acho que não, com certeza não, porque durante a minha caminhada eu já saí de arrancada, assim, entendendo o que eu teria pela frente. Aliás, a minha escolha foi baseada nesse desafio. Eu trabalhei em Bom Retiro do Sul 1 ano, fiquei 1 ano lá antes de começar a residência, e aí eu via lá os idosos na internação, eu acabava passando visita e vendo, e via agressividade, via, né, gemência. Então ali eu comecei a ver, mas como é difícil, né, manejar isso. Então muitas vezes a minha formação já está treinada para justamente entender que é uma especialidade hostil. E até eu utilizo muito o estoicismo, não sei se a filosofia estoica, que fala justamente isso. A gente precisa receber muitas vezes uma carga, mas a gente precisa entender o que nós vamos fazer com ela. A nossa reação em relação a essa carga, essa pressão que vem, ela vai ter sentido quando a gente se desesperar. Quando a gente perder o controle. O que eu vou fazer com o que fizeram exatamente. Então, assim, a geriatria, muitas vezes, a gente tem que entender isso, porque senão a gente nem não consegue. Porque realmente, tu só vai ver tragédia, tu só vai ver dor, tu só vai ver dificuldade familiar. Então, tu tem que estar preparado, a tua mente, para poder suplantar isso e poder ajudar. E entender que muitas vezes tu não vai curar. Tu vai simplesmente facilitar. Tu é um facilitador. Tem coisas que a gente não vai reverter totalmente. Então, tu tem que ter isso em mente para não se frustrar, né? Se a gente começa a se frustrar, a gente não consegue mais trabalhar também. Então, o meu professor sempre dizia, né? O Dr. Júlio lá do Hospital da São Lucas da PUC, ele dizia: Alex, tem dias que eu não estou em condições de ir trabalhar, eu fecho minha agenda. Então, tu tem que estar em condições para poder dar o melhor, senão não adianta, né? Então, e fazer essa leitura, né? Olhar para si e fazer como ele disse. Tem que saber onde tu tá. Não estou em condições. Não estou em condições. Tem que saber onde ver tu tá, isso. Porque senão... Aliás, que vale para tudo, pra né? Tudo, claro. Tudo. Em todas as profissões. É eu olhar para mim e dizer, opa, só um pouquinho, alguma coisa não tá legal aqui. Porque se eu for pro lado de lá, pro front, aí... Tu fica doente. Tu vai ficar doente. Não, então e a forma que tu vai entregar o que tu sempre soube fazer vai ser diferente e vai dar problema lá na frente, né? E às vezes a gente vê isso na sociedade, num estabelecimento, no comércio, quando essa pessoa ela precisava hoje ter ficado em casa. Isso, né? Isso. Por bem dela, que começar... por bem dela, e eu vou entender ela se ela ficasse ou dissesse para uma colega:
aquele que tá chegando, tu vai, atende, se esconde lá. Porque às vezes ela vem com aquela carga pesada do problema que tá com ela, porque a dor é dela, né? A dor é dela. Só que daí, na hora de chegar no balcão e me atender, da maneira que ela me atende, que eu nunca mais voltarei naquela loja ali, por causa desse momento, né? E ou então... Era situacional, ver uma pessoa boa que naquele Isso. momento estava passando por uma Então, dificuldade. tipo assim, como tem isso, né? Bem presente, né? Isso é bem importante. Como eu trabalhei com empresas e, né, com estabelecimentos, a gente podia trabalhar dentro dos treinamentos onde as pessoas, assim, ó, bom, hoje eu não tô bem, colega, né? E a outra colega entendia, né? E ia e assumia esse ponto ao qual, né, compreendia a dor e a situação. Bom, hoje a colega não está bem, ela me pediu que eu ajudasse ela e eu entendo que isso é importante, então a gente vai deixar ela ali mais sossegada, né, para poder retomar e a gente vai poder fazer o nosso trabalho em equipe aí render. Né? Então é importante também as pessoas entenderem as limitações e que nós somos seres humanos e que existem limites e que não tem nada de errado nisso, né? E tem algo prudente em dizer, bom, hoje não é um bom dia, vamos fazer outra coisa, né? Ou vamos tentar ficar mais calado, enfim, né? Tentar fazer algo que seja possível, né? Na região, aqui deixa eu trazer mais um número, a região da Associação dos Municípios da Fronteira Noroeste, o censo então contou 48.460 pessoas com 60 anos ou mais. São 15.287 a mais do que em 2010. Houve um aumento, então, de 2010 para o censo de 2020. Quase metade, né? 23, acho que foi 22. De 22 para 23. Isso. Então, assim, 46%. Em Santa Rosa, o crescimento relativo foi até maior, 59%. Então, assim, são dados, são importantes números aí do índice do envelhecimento da sociedade, né? Das pessoas e que a sociedade precisa estar preparada para isso, né? Eu pensar que eu vou chegar lá e querer isso, né? E pensar como é que eu quero envelhecer, e a sociedade como todo, como disse o doutor Alex, de que eu tenho que estar preparado para saber acolher esse que está entre nós há mais tempo, né? Exatamente. E as políticas públicas também serem colocadas em prática, em evidência, com esse olhar. E, aliás, está sendo um desafio dos governos, né, doutor? É que não adianta, o governo só não vai fazer sozinho. Por isso que o meu pensamento é mais na educação. A família tem que entender também que tem a sua parte nisso, sabe? Todo mundo. Porque só deixar para o governo não existe. É muito grande, entende? É uma necessidade muito grande. O idoso, ele consome o sistema de saúde, o serviço. Se nós não tivermos o entendimento de como conduzir isso, ele não vai ter, sabe, não vai ser o sistema não possível atender. Ele não vai demanda, né? Ele não vai comportar a aposentadoria, o INSS não vai conseguir dar suporte. O sistema, a questão econômica é muito ampla, né? E grande, e exige e requer. E aí a Débora fala algo que é para um outro assunto, para outras pessoas falarem, porque não é saúde, mas a questão a expectativa de vida aumentando, né? A questão do INSS também é um rombo enorme, no sentido de tem uma geração que não vai saber o que é isso, se aposentar, né? E tem uma aí que está há mais tempo usufruindo da aposentadoria, e o sistema, então, alguém tem que pagar, né? Então tá bem, então tá desequilibrado aí. Já fizeram a reforma que ferrou algumas pessoas, né? Quando estavam quase na hora de se aposentar, jogaram pra frente, né? Mas isso que tu tá falando é um cenário para se olhar. Isso tudo é o combo que é a nossa vida, né? Nós falamos de saúde mental, nós falamos de saúde física, nós falamos de relacionamentos. Então, assim, envelhecer bem não é sorte, é uma construção. E a questão financeira, assim como o doutor Alex falou, faz parte da educação, né? A educação financeira, as pessoas estarem atentas, né? E olhar para a realidade, né? E não ignorar ela e viver o hoje, né? Como se não houvesse o amanhã, né? Então, isso é um fator de educação, né? E um deles é essa questão da realidade financeira, que é o consumo. Nós consumimos, né? Mais do que produzimos,
nesta idade. Então a gente tem que fazer os cálculos e ajustar esse cálculo a partir de uma construção desse processo, né? Senão a gente não chega lá no final aí com uma vida de autonomia, com dignidade, né? E falo a dignidade mesmo, de poder atravessar com dignidade mesmo. Doutor Alex, para a gente encerrar então, uma mensagem especial, uma fala aí para os que estão aí com seus 30, 40 e talvez até os jovens, né? Em relação a olhar para o futuro e saber que nessa posição de ser idoso vai ser já a vez dessas pessoas. Busquem o equilíbrio ao longo da vida e quando atingirem uma certa idade, entendam que vocês terão limitações, todos nós teremos, né? Só envelhece quem chega. Então a gente pretende, de alguma maneira, entender isso para poder tomar as atitudes no final, que é justamente poder saber das limitações e buscar, né, sempre ajuda e aceitar a ajuda que às vezes a família vai te propor. Né? Não se coloque em risco, né? Então essa é a mensagem. Quero deixar um feliz dia do amigo para todos aí, né, no dia de amanhã. Que todos tenham gostado aí da entrevista e espero ter colaborado aí com todos aí. E foi a primeira de muitas outras vezes. Estaremos por aqui batendo um papo com essa temática, com esse assunto que é muito importante e fundamental. Muito obrigado mesmo de coração por ter dito sim ao convite recebido pelo quadro Inquietações para estar aqui conosco, Dr. Alex Plixel dos Santos, que tem que idade? 43. 43 anos. Um jovem de 43 anos que aparenta ser mais jovem ainda. Muito obrigado. Legal, eu quero agradecer muito a presença do Dr. Alex, foi um tema muito bacana, né, de uma repercussão muito importante, muito necessária. Deixar um abraço aí para os amigos, né, que os amores de amigo, né, amar também, e a relação de amigo é uma relação de amor muito importante. E também quero dizer, Claudio Miro, que tu falou de aniversário no início do programa, e este mês, né, é a nossa comemoração. Hoje nós temos que nos parabenizar por 2 anos de Inquietações, inquietando a todos e a nós mesmos também, né? Você lembra o dia, Débora? Eu não tô lembrado, mas foi... 15 de julho de 2023. 15 de julho? 15 de julho. Então esse programa de hoje é o nosso parabéns aí, né? Legal. E que o Dr. Alex está aí conosco. Privilegiado estar aqui nessa data importante. A gente vibra intensamente a cada 15 dias se encontrando. Não numeramos o número da edição, que dá para fazer isso, buscar nos arquivos. Nos né? arquivos. Mas a data, que legal. 2 anos do quadro Inquietações. Débora, está sendo um prazer imenso ter você aqui a cada 15 dias, trazendo temas importantes. Aqui no estúdio, trazendo convidados ou fazendo conexões, né? Que o legal do painel FEMA tem também esse papel de contar história e conectar pessoas. E você fez isso muito bem nos quadros nas quais as convidadas, os convidados estavam noutra cidade, profissionais que se conectaram conosco aqui para falar para a rádio e para serem vistos pelos nossos canais nas redes sociais. Legal. Tá sendo muito bacana poder compartilhar contigo, né? Aí um amigo, né, um profissional de muita sabedoria. Sempre é muito rico poder trocar essas informações e levar essas informações, né, de qualidade, informações científicas aos nossos ouvintes de Santa Rosa e de toda a região que acompanham a Rádio FEMA aí. Estamos muito por aqui aprendendo a cada dia. A cada dia. Chegando aos nossos 40 também, não de idade, de profissão, mas aí aprendendo a cada dia, isso é legal. Você é um clássico, Claudio Miro. Já te disse, você é um clássico experiente. Deixa eu convidar o meu querido amigo Ademar Pereira, Santa Rosense, para cantar uma canção muito legal para todos vocês que estão nos acompanhando, né, destacando então aí o Dia do Amigo neste domingo. Uma linda canção com Ademar Pereira, com Luiz Carlos Borges, que está com ele também no palco, com Joca Martins, Xana Miller, aliás, já que eu comecei a citar, deixa eu citar que não é a Xana Miller, é a Analise Severo, o Newton Ferreira, uma pessoa que eu gosto muito também de ouvir. Eu ando aqui pelo meu rancho. É sobre as amizades. Velhos amigos, voltamos no sábado que vem. Ouvindo as canções que a gente canta no colorido de velhas fotografias. O tempo vem mudando a convivência
vem transformar.